Filipe Drugovich está mais próximo do que nunca de alcançar o sonho de muitos pilotos, correr como titular na Fórmula 1. Depois de anos de construção, esforço, disciplina e resultados consistentes, o brasileiro vê o cenário ao seu redor se movimentando lentamente em sua direção. Há quem diga que a sua entrada no grid é apenas uma questão de tempo. Outros, mais céticos, argumentam que o talento por si só não é suficiente para furar o bloqueio político e financeiro da categoria mais elitista do automobilismo mundial. Mas uma coisa é certa: poucos pilotos fora do grid hoje têm um currículo tão robusto quanto o de Drugovich. E isso já o coloca em um lugar de destaque nas discussões internas das equipes para a temporada de 2026. Desde que conquistou o título da Fórmula 2 em 2022, Drugovich se tornou uma espécie de carta na manga para as equipes da Fórmula 1. Ele é jovem, rápido, experiente nas categorias de base, campeão, fluente em várias línguas e conta com um bom suporte financeiro. E mesmo com tudo isso, ele ainda não conseguiu a tão sonhada vaga de titular. Isso diz muito mais sobre o estado atual da Fórmula 1 do que sobre qualquer limitação do piloto brasileiro. O grid está cada vez mais fechado, com contratos longos e movimentações feitas com base em interesses estratégicos, patrocinadores, acordos de marketing e, claro, pressão política interna. Mas 2025 pode representar um divisor de águas. Embora Drugovich continue atuando como piloto reserva e de testes da Aston Martin, suas participações em sessões de treinos livres, nos simuladores da equipe e nos testes pós-temporada têm sido elogiadas por todos. Em março deste ano, ele foi chamado para substituir Fernando Alonso no treino livre do GP do Bahrein e, segundo relatos internos, entregou uma performance sólida, precisa, extremamente profissional. Isso não passou despercebido. O ambiente dentro da Aston Martin é competitivo, e mesmo que Lance Stroll tenha um lugar garantido por ser filho do dono da equipe, a sombra de Drugovich cresce a cada fim de semana. O próprio Alonso, experiente e atento a tudo o que acontece ao seu redor, reconheceu em entrevistas que Drugovich é um talento real. Comentários como esse, vindos de uma lenda da F1, podem parecer protocolares, mas no meio onde ninguém elogia de graça, eles têm peso. Mesmo assim, a Aston Martin não parece disposta a abrir mão de sua dupla atual. E é aí que entra o fator 2026. A partir dessa temporada, mudanças profundas na categoria devem acontecer. Novo regulamento, nova aerodinâmica, nova geração de motores. E, principalmente, novas oportunidades. Com a entrada da Andretti Cadillac na Fórmula 1 cada vez mais próxima, os olhos de Drugovich e de seu staff estão voltados para essa nova equipe. Ele mesmo já admitiu publicamente que houve conversas com executivos da Cadillac. A estrutura americana, com sede nos Estados Unidos e planos ambiciosos para a categoria, está de olho em nomes com experiência, formação sólida e capacidade de representar bem a marca em mercados internacionais. Drugovich se encaixa nesse perfil com perfeição. Ele é jovem o suficiente para representar uma nova era da equipe, mas também maduro o bastante para não ser tratado como um novato inseguro. Além disso, seu passaporte brasileiro carrega um valor simbólico e comercial imenso para a Fórmula 1. O Brasil tem um histórico glorioso na categoria, mas está há anos sem um piloto titular fixo e competitivo. Drugovich representa essa retomada. Mas, apesar das conversas, ainda não há nada confirmado. A Cadillac ainda está costurando sua entrada definitiva e avaliando diferentes possibilidades para sua dupla de pilotos. Drugovich concorre com nomes como Mick Schumacher, Theo Pourchaire, Liam Lawson, entre outros. A disputa é acirrada, e cada detalhe conta. No entanto, a vantagem de Drugovich está em sua constância. Ele não é um piloto explosivo que oscila entre grandes atuações e erros grotescos. Pelo contrário, ele é sólido, técnico, estratégico. E essas características costumam ser valorizadas por equipes que estão começando um projeto do zero e precisam de estabilidade nos primeiros anos. Além da Cadillac, outras possibilidades ainda pairam no horizonte. A Williams, por exemplo, ainda não decidiu seu futuro com Logan Sargent. A Alpine vive uma crise interna, com rumores sobre a saída de Esteban Ocon. A Sauber, que será Audi em 2026, pode mudar sua dupla de pilotos dependendo do desempenho de Zhou Guanyu e de sua nova estrela, Gabriel Bortoleto. A verdade é que o mercado está se aquecendo e as peças ainda não estão completamente encaixadas. O que falta para Drugovich é uma brecha. Um encaixe. Uma equipe que aposte não só em nomes midiáticos, mas em talento comprovado e perfil técnico. Nos bastidores, o otimismo é grande. Empresários de Drugovich afirmam que o pacote financeiro para colocá-lo em uma vaga está praticamente fechado. Não é o dinheiro que falta, é o espaço. A Fórmula 1 vive um paradoxo.
é a categoria que mais atrai jovens talentos no mundo, mas também é a que menos oferece vagas em seu grid. O funil é cruel, e muitos nomes promissores acabam sendo engolidos por ele. Drugovich tem feito de tudo para não ser mais um. Ele está constantemente presente nas corridas, nos paddocks, nos eventos da FIA. Treina em simulador com frequência, viaja com a equipe, analisa dados, conversa com engenheiros. Ele vive a Fórmula 1 como se já fosse um titular. E talvez por isso seja tão frustrante vê-lo ainda de fora. Enquanto isso, a torcida brasileira segue esperando. A ausência de um piloto do país no grid é sentida. O Brasil, que já teve lendas como Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi e Rubens Barrichello, hoje se contenta com promessas. Gabriel Bortoleto, por exemplo, já conseguiu seu lugar na Keke Sauber e representa bem a nova geração. Mas Drugovich carrega uma expectativa diferente. Ele é o quase lá há 2 anos. O campeão da F2 que não teve chance. O nome que aparece em todas as listas de melhores pilotos fora da F1. O favorito do público e de parte do paddock. E isso, inevitavelmente, cria uma pressão silenciosa. Drugovich sabe que o tempo está passando. Ele tem 24 anos e ainda está dentro da faixa etária ideal para ingressar na Fórmula 1, mas não poderá esperar indefinidamente. Se não conseguir uma vaga em 2026, a chance pode não voltar tão cedo. E talvez por isso ele esteja se posicionando com tanta firmeza. Ele não quer ser apenas um reserva eterno. Quer competir. Quer mostrar, na prática, que pode enfrentar de igual para igual nomes como Piastri, Albon, Gasly, Tsunoda, entre outros. Por mais que o sonho pareça demorado, a sensação é que ele está mais perto do que nunca. A temporada de 2025 será crucial. Ela servirá como vitrine, como ponte e como termômetro para o que virá em 2026. Se Drugovich continuar entregando bons resultados nos treinos, mostrando velocidade nos testes e mantendo sua presença nos bastidores, será difícil ignorá-lo por mais tempo. As equipes sabem disso. Os torcedores sabem. E ele, acima de tudo, sabe. Seu tempo está chegando. Resta agora o espaço se abrir. Quando a bandeira verde finalmente for dada e o nome de Felipe Drugovich estiver no grid, será o início de uma nova fase não só para ele, mas também para o automobilismo brasileiro. Uma fase que carrega o peso da tradição, a fome por vitórias e a esperança de ver novamente um brasileiro brigando pelas primeiras posições. Porque talento, ele tem de sobra. Só falta o mundo enxergar isso da mesma forma. Com o tempo passando e as vagas se tornando cada vez mais disputadas, Felipe Drugovich continua seu processo de aproximação da Fórmula 1 com a paciência de um mestre de xadrez. Seus movimentos são calculados, silenciosos, mas consistentes. Ele não busca os holofotes a qualquer custo, tampouco faz declarações polêmicas em busca de manchetes. Em vez disso, escolheu uma abordagem meticulosa e estratégica, baseada em performance, respeito dentro do paddock e um relacionamento sólido com os bastidores da categoria. Essa postura, embora mais lenta do que muitos gostariam, tem construído para ele um tipo de prestígio raro, o do piloto que não está na F1, mas é tratado como se já fizesse parte do grid. Em um universo tão movido por narrativas midiáticas e pela pressão de patrocinadores, Drugovich optou por uma trajetória quase artesanal. Ele se dedica a entender cada detalhe do funcionamento de uma equipe de Fórmula 1. Durante os finais de semana de corrida, mesmo sem estar no carro, está nos briefings, acompanhando os dados de telemetria, comparando estratégias, ouvindo tudo, perguntando, anotando. Ele já conhece as operações internas da Aston Martin tão bem quanto qualquer um dos 2 pilotos titulares. E isso é visto com bons olhos. É como se, sem correr, ele estivesse se preparando para correr com mais propriedade do que muitos que já largam aos domingos. Enquanto muitos pilotos jovens se desesperam na fila por uma chance, apostando tudo em uma temporada agressiva de Fórmula 2 ou até buscando outras categorias de forma precipitada, Drugovich aceitou a realidade do funil. Em vez de remar contra a corrente, aprendeu a se posicionar onde a maré vai virar a seu favor. E essa maré se chama 2026. É o ano da revolução. E revoluções, na Fórmula 1, mudam o tabuleiro inteiro. A chegada das novas regras técnicas, da reformulação dos motores, das mudanças estruturais nas equipes e da entrada de novos players, como Andretti Cadillac, cria uma rara janela de oportunidades. E Drugovich está exatamente no centro dela. Ele é o tipo de piloto que uma nova equipe quer ter ao seu lado, alguém que conhece a estrutura da F1 por dentro, que entende como os bastidores funcionam, que já participou de testes com carros reais e simuladores, e que, acima de tudo, não é um risco imprevisível. Para a Cadillac, que planeja sua entrada com o pé direito, não basta ter uma boa fábrica e engenheiros talentosos. É preciso ter pilotos que ajudem a desenvolver o carro desde os primeiros testes. E é aí que Drugovich pode se diferenciar. Ele vive essa função hoje na Aston Martin.
Participa de todo o ciclo de desenvolvimento do carro, compreende a comunicação entre piloto e engenharia e, mais importante, já demonstrou que pode contribuir diretamente na evolução do desempenho do equipamento. É exatamente o perfil que uma equipe nova precisa em seus primeiros anos, quando cada milésimo no simulador pode significar um segundo de vantagem na pista real. Além disso, há um fator que nenhuma análise técnica pode ignorar: a representatividade. A Fórmula 1 sabe que precisa se reconectar com o Brasil. Trata-se de um mercado historicamente apaixonado, com uma das maiores audiências da categoria em todo o planeta. E, no entanto, há anos está sem um piloto que represente o país no grid. Felipe Massa foi o último nome forte, mas desde sua saída, nenhum brasileiro teve uma chance real de se estabelecer. O retorno de Gabriel Bortoleto, pela Keke Sauber, foi um primeiro passo. Mas Drogovic carrega um peso diferente. Ele é visto como o próximo brasileiro com reais chances de disputar pontos, pódios e, se a equipe certa surgir, até vitórias. A pressão popular começa a crescer. A cada treino livre em que participa, o nome de Drogovic aparece nas redes sociais, nos fóruns especializados, nos comentários das transmissões. Há uma torcida silenciosa, mas fiel, que clama por sua entrada. Não é exagero dizer que há uma ansiedade coletiva para vê-lo disputar uma corrida oficial. E isso, aos poucos, também chega aos ouvidos das equipes. Afinal, a Fórmula 1 é um esporte, mas também é um espetáculo. Ter um piloto que carrega uma nação com ele é um ativo de valor inestimável. Internamente, Drogovic tem mantido contato com mais de uma equipe. Seu empresário confirmou que o brasileiro está em constante diálogo com as estruturas que projetam mudanças para 2026. Cadillac, Sauber, Audi e até mesmo Williams aparecem como possibilidades. Nenhuma dessas conversas é pública, nem mesmo oficializada, mas são reais. Nos corredores do paddock, a impressão é de que ele está posicionado como a segunda ou terceira opção de algumas dessas equipes. E, como em qualquer esporte de alto nível, tudo pode mudar com uma lesão, uma saída inesperada, uma queda de rendimento ou uma mudança nos interesses comerciais. A Sauber, por exemplo, vive uma transição complexa. Em 2026, será oficialmente Audi, com novos investimentos e ambições de brigar entre os grandes. Atualmente, Gabriel Bortoleto é um dos seus pilotos e vem mostrando desempenho promissor. Mas o futuro de Zhou ainda é incerto. A equipe pode optar por uma formação 100% nova, mirando dois jovens talentos com potencial de crescimento. Drogovic, pela experiência e pelo histórico, se encaixa nesse perfil. Ele já venceu, já testou o carro de F1, já esteve nos boxes e no simulador. Seria uma escolha segura, porém com margem de desenvolvimento. Já a Williams enfrenta problemas diferentes. É uma equipe em reconstrução, que tem em Albon seu pilar técnico, mas sofre para definir o futuro de Logan Sargeant. Caso o americano não corresponda em 2025, a equipe terá que buscar uma opção mais estável e eficaz para 2026. Drogovic, novamente, aparece como alternativa sólida. O único problema aqui é o perfil de marketing. A Williams, buscando reforçar sua presença nos Estados Unidos, pode optar por manter um piloto norte-americano. Isso colocaria Drogovic em segundo plano, a não ser que ele entre com um pacote comercial forte. Nesse ponto, o brasileiro tem uma carta na manga: seus patrocinadores. Ao contrário de muitos jovens que dependem exclusivamente de programas de jovens talentos, como Red Bull ou Alpine Academy, Drogovic construiu uma base de apoio independente. Isso torna mais livre para negociar com qualquer equipe, sem compromissos anteriores e com flexibilidade comercial. Em um grid onde as decisões muitas vezes se baseiam em dinheiro, esse detalhe faz toda a diferença. Ele não é apenas um bom piloto. É um bom negócio. Outra peça importante do tabuleiro é o próprio calendário de mudanças da Fórmula 1. A temporada de 2025 será recheada de transições. Vários contratos expiram, incluindo nomes como Kevin Magnussen, Esteban Ocon, e até mesmo pilotos com mais prestígio que podem surpreender com decisões repentinas. Cada saída abre uma porta. E a questão central é: Drogovic estará pronto quando essa porta se abrir? A resposta parece clara: sim. Técnica e mentalmente, ele está preparado. Sua vivência na Aston Martin o colocou em contato direto com os níveis mais altos de exigência. Ele aprendeu com Alonso, viu de perto o processo de tomada de decisão de uma equipe de ponta, lidou com pressão, com responsabilidade, com prazos e com a frustração de estar sempre perto, mas ainda fora. E tudo isso moldou nele um profissional mais completo. Quando a chance surgir, ele não precisará aprender sob pressão. Já terá aprendido. Só precisará executar. Mas até lá, o tempo corre. Cada semana conta. Cada treino, cada reunião, cada sessão de simulador pode ser decisiva. O mundo da Fórmula 1 é volátil. Nada é garantido. E, por mais que o cenário seja promissor, Drogovic sabe que não pode baixar a guarda. Precisa seguir pressionando, mostrando resultado, alimentando conversas e mantendo sua imagem em alta. Ele está em uma maratona, e a linha de chegada parece finalmente se aproximar.
Mas ainda exige fôlego, resiliência e, talvez, um pouco de sorte. O Brasil inteiro acompanha, torcendo em silêncio, sabendo que talvez esteja diante de sua melhor chance em anos. Filipe Drogovic não é mais apenas uma promessa. Ele é uma realidade à espera de espaço. E se 2026 for mesmo o ano da virada, sua história pode se tornar uma das mais inspiradoras da nova geração da Fórmula 1. A história do piloto que esperou, trabalhou, aprendeu e, por fim, chegou onde sempre pertenceu.